A gente vai falar de saúde sobre vitiligo. Você sabe o que é? São aquelas manchas brancas que aparecem na pele. O Dr. Cláudio Vulcan, que é dermatologista. Boa tarde, tudo bem? Como vai? Obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. Obrigado. Por que a pele vai ficando branca? Tem uma explicação? O vitiligo é uma doença muito comum. É comum? A gente tem quase 1% da população que tem ou vai desenvolver vitiligo. Olha só. E uma doença que tem uma prevalência de 1%, 1 em cada 100, a gente considera muito comum. Todo mundo conhece gente que tem vitiligo. Sim. E por que acontece? Essa é uma ótima pergunta e a dermatologia não sabe explicar. A gente tem umas 4 teorias mais ou menos de por que isso acontece. Mas basicamente o vitiligo é uma doença autoimune. O seu organismo, e a gente não sabe muito bem porquê, começa a desenvolver anticorpos que atacam a sua célula que produz pigmento. E essa célula chama melanócito. Então a gente tem áreas onde não tem pigmento e não tem célula que produz pigmento. Por isso que fica branquinho. E aí fica branco. E é branco mesmo, não é claro. É branco para valer. Não tem pigmento. Vamos ver então mitos e verdades a respeito do vitiligo. É mito ou verdade que vitiligo é uma doença contagiosa? O vitiligo não passa, o vitiligo não pega. O vitiligo é uma doença exclusivamente de caráter estético. Você perde o pigmento nessa região. E para algumas pessoas isso pode ser uma lesão discreta, mas para outras pode ser muito extenso e de certa forma interferir no seu dia a dia, na sua capacidade de relacionar, porque são muitas manchas e às vezes em áreas expostas. Mas não pega, não passa. É mito ou verdade que apenas alguns tipos de pele desenvolvem a doença? Não. A gente tem vitiligo em pele clara, em pele escura, em morenos, em negros, em índios, e ele não escolhe pele. Mas é verdade que algumas famílias têm mais vitiligo do que outras. A estatística médica sugere que de 30% a 40% das pessoas que têm vitiligo têm algum parente com vitiligo. Mas só isso. Tá. É mito ou verdade que existem vários tipos de vitiligo? Vários tipos, não. Mas a gente tem basicamente 2 tipos de vitiligo. Um tipo de vitiligo que não é tão comum se chama segmentar, porque ele pega uma área do corpo, ele vai crescendo por um segmento. Pega um braço e vai descendo pelo braço. E não aparece em outro lugar? Pega uma perna de um lado só e vai descendo. Porque o vitiligo, que são as manchas brancas, ele é muito característico e a gente faz o diagnóstico fácil, porque ele costuma ser simétrico. E ele tem alguns lugares onde o vitiligo gosta de aparecer mais. Então, se você encontra manchas brancas nos punhos, no dorso dos dedos, ao redor dos olhos, na boca, na região genital, no joelho, são áreas que ele gosta mais de aparecer. Então, o vitiligo padrão, ele costuma ser simétrico. Eu vejo dos 2 lados lesão. E menos comum, a gente tem uma forma de vitiligo chamada segmentar, porque ela pega um segmento específico do corpo e fica lá. Tá. É mito ou verdade que, além da pele, essa doença afeta outros órgãos? Não afeta mais nada. Vitiligo é só pele. E é uma pele normal, exceto pelo fato que ela não tem pigmento. Tá. É mito ou verdade que o estresse pode aumentar as manchas do vitiligo, perdão? O estresse piora tudo. Não só doenças de pele, como outros tipos de doenças. Por outro lado, é difícil a gente segurar o estresse do dia a dia. Poxa. Então, o nosso estresse do dia a dia, ele não piora vitiligo. Mas um estresse intenso, uma morte na família, uma separação, coisas que causam uma grande mudança e uma descarga de hormônios, isso pode desencadear lesões de vitiligo em quem não tem, ou ele pode piorar o vitiligo em quem já tem. Tá. Mas o vitiligo não é causado pelo estresse. Perfeito. É mito ou verdade que é possível prevenir a doença? A gente não sabe prevenir o vitiligo. Não tem o que fazer. Uma vez que você tem uma tendência e você começa a desenvolver lesões de vitiligo, ela vai seguir o curso natural. Algumas vezes o vitiligo espontaneamente regride e isso acontece em Espontaneamente? De 20 a 25% das pessoas que têm vitiligo, ele regride espontaneamente. Que coisa, Dr. Cláudio. Com ou sem tratamento. Mas a gente tem ótimos tipos de tratamento. Os casos que não regridem, a gente vai tratar. E a gente vai falar disso. É mito ou verdade que quem tem vitiligo não pode tomar sol? Tomar sol no Brasil é muito gostoso. Então, falar para quem tem vitiligo não pode tomar sol é ser radical demais. Boa. Mas quem tem lesões de vitiligo deve proteger estas lesões muito mais do que a outra pele.
A pele que tem vitiligo não tem defesa alguma. A gente tem pigmento na pele, a melanina, ela forma um guarda-chuva que protege o núcleo, protege o DNA e protege as estruturas das células. Quando eu não tenho pigmento, o sol, com as suas radiações UVA, UVB, luz visível, ele penetra mais e causa mais envelhecimento nessa região e mais câncer de pele. Então, se você tem manchas brancas ou manchas de vitiligo, você deve proteger muito mais. Então, você vai para o sol, você põe um creme de barreira, além do protetor solar. É uma proteção redobrada. Triplicada. Triplicada. Agora, sim, as perguntas que vocês mandaram de casa acerca do vitiligo. Primeira pergunta é enviada pela Vivian. Passei por um longo período de estresse e agora percebi que estou com algumas manchas brancas pelo corpo. Como posso saber se é vitiligo, pano branco ou algum tipo de alergia? É o vitiligo, né? Que o se vitiligo. Fala, que eu falei o vitiligo. E essa é uma ótima pergunta. O vitiligo, a mancha é branca, ponto. Não tem outra doença que é exclusivamente mancha branca no corpo. Então, se você tem uma mancha que é clara, mas não é totalmente branca, que os bordos não são bem definidos, pode ser mesmo pano branco. Pode ser outros processos inflamatórios que causam uma alteração na produção de pigmento da superfície da pele. Quem é a melhor pessoa para fazer o diagnóstico é o seu médico ou o seu dermatologista. Mas se elas são simétricas, em áreas de extremidades e branca, você deve levar em consideração a possibilidade de que seja vitiligo mesmo. Perfeito. Próxima pergunta foi enviada pela Augusta. Minha filha de 5 anos foi diagnosticada com vitiligo na pálpebra. A doença pode passar para outras áreas do corpo? Olha, o vitiligo, 95% dos casos são antes dos 40 anos. E muitos casos começam na infância mesmo. E ele gosta da região ao redor da boca e ele gosta da região ao redor dos olhos. As regiões de vitiligo na face são as que melhor respondem aos tratamentos de uma maneira geral. Que notícia boa. As regiões de extremidades ou genital, que aparece bastante vitiligo, responde menos. O tratamento é mais ingrato. Então, se você tem uma filha que foi diagnosticada com vitiligo, corre para o dermatologista, porque a gente tem uma série de opções seguras que você pode usar para tratar. Mas a sua pergunta, se ele passa para outras áreas, não é que ele passa porque ele não é contagioso, mas ele pode se desenvolver também em outras áreas sim. E como prevenir? Não dá. Perfeito. A próxima pergunta foi enviada pela Elaine. A alimentação influencia de alguma forma no aparecimento ou no progresso da doença? Não tem como afirmar. E é uma pergunta difícil, eu não tenho trabalho. Se você tem uma alimentação equilibrada, onde você tem todas as vitaminas e nutrientes, você não atrapalha e você não ajuda. Por outro lado, faz parte do tratamento de vitiligo. Em alguns centros médicos, e a gente faz isso no ambulatório de vitiligo na Faculdade de Medicina, adicionar altas doses de vitamina C, vitamina B e às vezes alguns outros tipos de antioxidantes, porque parece que diminui um estresse oxidativo e facilita a produção de pigmento. Mas a gente dá altas doses. A alimentação, mantém uma alimentação equilibrada. É o melhor a ser feito, né? Próxima pergunta foi enviada pelo Bruno. É comum a doença surgir após algum corte na pele? No ano passado, tive um corte profundo no braço e depois que houve a cicatrização, apareceu uma mancha de vitiligo no local. As perguntas são muito boas, porque é verdade. Esse é um fenômeno que acontece com duas doenças praticamente. A psoríase e o vitiligo, quase 30% das lesões são causadas em áreas de trauma. Quando você bate, machuca ou corta algumas regiões, há um fenômeno conhecido como o fenômeno de Koebner, que é o cara que inventou, e que causa lesões de vitiligo no lugar onde você traumatizou. Sim, cuidado quem tem vitiligo com trauma. Próxima pergunta é enviada pela Tamires. Uma pessoa com vitiligo pode se depilar normalmente? Tenho a doença e os pelos da área afetada não ficaram descoloridos. Essa pergunta é difícil, porque o trauma pode causar lesões de vitiligo. Então, se você não tem vitiligo, por exemplo, na perna, e você vai fazer depilação a laser, o laser pode, porque ele é tão intenso e tão forte, desencadear lesões de vitiligo. Olha. Se você vai fazer depilação com cera e machuca a sua pele, você pode causar lesões de vitiligo. E se você já tem vitiligo na região que você quer depilar? Aí tudo bem, pode depilar, não tem problema. Então, muito cuidado com traumas. Tá. Acho que essa foi a nossa última pergunta. Tem mais uma? Não, essa... tem. Henrique, é perigoso cobrir a mancha de vitiligo com uma tatuagem? Na teoria, não, porque é uma pele normal. Não é perigoso? Não é perigoso, porque é uma pele normal, exceto pelo fato que não tem pigmento. Então, se você tem uma área redonda e você quer fazer uma tatuagem em cima dessa área,
na teoria você pode, mas na prática os dermatologistas não recomendam. Por quê, doutor? Porque a gente quer ficar de olho nessa região. Se ela começa a repigmentar, se eu tenho chance de aparecer algum tipo de câncer de pele, a gente prefere olhar, mas não é contraindicado formalmente. Tá. Uma certa cautela, eu imagino, né? Não sou médica, não sou nada, mas assim, fiquei me imaginando, é uma certa cautela, né? Porque já é uma área ali... mais sensível, com menos proteção do sol e ela envelhece mais cedo. O Dr. Cláudio Vulcão é dermatologista e ele tem um site, www.clinicavulcan.com.br. Vulcan com W de Wonderful, não é? E com K de Kaiser. É isso aí, perfeito. Tá bom. Muito obrigada, viu? Obrigado. Bom final de tarde. Boa semana.